Tem um iPhone chique conectando aí, o iPhone 10, iPhone X, iPhone chique com X de... E podemos, crianças? Acho que sim. Eu abri aqui. Bom, vamos lá. Vamos retomar nossas atividades aí. Vocês estão acompanhando a tela já, o compartilhamento aí, então, do Data Show? Sim. Beleza? É. Boa. Vamos então, gente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da administração pública direta e indireta, né? A gente estava falando, acabou na última semana, de falar aí de empresas estatais, né? Empresas públicas, sociedade de economia mista. Antes de retomarmos com o nosso estudo aqui, eu quero lembrar a vocês esse quadrinho aqui que vocês não podem esquecer de jeito maneiro, né? Acerca das pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta, nós temos aquelas que têm personalidade jurídica de direito público e aquelas que têm personalidade jurídica de direito privado. Nós já vimos as autarquias, que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para exercício de funções típicas da administração pública. Já falamos de todas as suas características que vocês têm que ter em mente, né? Notadamente a sua PJ de direito público, ao fato de a elas se aplicarem as prerrogativas instas à fazenda pública. Já falamos das características destas entidades. Depois, nós falamos das fundações públicas. Vimos que as fundações públicas, elas também são, e daqui a pouquinho nós vamos falar das governamentais, mas você precisa ter em mente que as fundações públicas que recebem PJ de direito público, elas são espécies de autarquias, são chamadas de fundações autárquicas ou agências, fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Então, todas aquelas características que a gente mencionou atinentes às autarquias se aplicam também às agências reguladoras, certo? Beleza, foi para conta. Depois, falamos das agências reguladoras. Vimos que as agências reguladoras decorrem daquela política neoliberal inaugurada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, e as agências reguladoras, portanto, elas configuram, só sintetizando, autarquias com regime especial. Então, as agências reguladoras são também autarquias, aplicando-se àquelas características inerentes às demais autarquias, só que ainda tem duas peculiaridades, que os seus dirigentes são estáveis, ou seja, possuem estabilidade no mandato, e os seus mandatos são fixos. Lembrando que a gente mencionou para vocês as alterações trazidas pela Lei 13.848 de 2019 nas agências reguladoras. Depois, nós falamos das agências executivas. Vimos que as agências executivas não configuram uma nova pessoa da administração pública indireta, mas uma qualificação que pode ser atribuída a uma autarquia, a uma fundação pública ou a um órgão público. Falamos que as associações públicas, apesar de toda a crítica doutrinária, aliás, que para receber essa qualificação, elas celebram com a União um contrato de gestão. E falamos da questão atinente à possibilidade de órgão público celebrar um contrato com com a União, o que caracterizaria um autocontrato, contudo, como o artigo, parágrafo 8º do artigo 37, autoriza que um órgão público celebre um contrato com a União, tem prevalecido esse entendimento. Lembrando a você, gente, que isso cai direto em provas que, como a agência executiva não configura uma nova entidade da administração pública indireta, elas não são criadas, já existe autarquia, fundação pública ou órgão público, mas a qualificação desta agência executiva se dá por meio de decreto. Show? Muito cuidado com isso, que isso é cobrado de vocês também.
Depois de falarmos sobre tudo isso, nós falamos também das associações públicas. Falamos das associações públicas que elas configuram uma pessoa jurídica, aliás, as agências executivas está lá no artigo 241, parágrafo 8º do artigo 37, trata das associações públicas que configuram aquele negócio jurídico plurilateral voltado para a gestão associada de serviços públicos. Então, as associações públicas, elas inauguram, portanto, a entidade transfederativa, onde mais de um ente federativo, melhor dizendo, onde dois ou mais entes federativos se unem, celebram um negócio jurídico plurilateral e a este negócio jurídico pode atribuir PJ de direito público ou PJ de direito privado. Se atribuir PJ de direito privado, este consórcio público ele não integra a administração pública. Contudo, se atribui PJ de direito público, este consórcio público recebe o nome de associação pública e este sim integra a administração pública. Ok? Beleza? Tranquilidade? Vamos seguir então? Falando. Aí depois nós, na última aula, terminamos falando das empresas estatais. O que são essas empresas estatais? São pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração pública indireta. E aí nós falamos que essas pessoas possuem algumas características comuns. Quem são essas pessoas? Empresas públicas e sociedade de economia mista. E o que elas têm em comum? Vou lembrar aqui para vocês rapidamente. Elas se submetem a controle pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Judiciário e pelos Poder Legislativo também. A contratação depende de licitação e muito cuidado, galera. Com relação às empresas públicas, sociedade de economia mista que exercem atividades econômicas, elas não precisam realizar licitação para a contratação de bens ou serviços relacionados às suas atividades fins. Depois nós falamos que elas, para contratar seus trabalhadores, elas precisam realizar concurso público e, em regra, esses trabalhadores são contratados pelo regime seletista, não é estatutário. A remuneração não está sujeita ao teto constitucional, desde que não recebam recursos públicos para manutenção, para pagamento de pessoal custeio, não estão sujeitas à falência. Beleza. Essas características que eu elenquei aqui rapidamente, já que nós analisamos na semana passada, elas se aplicam tanto às empresas públicas quanto à sociedade de economia mista. Depois nós passamos a análise de cada uma delas, das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Quanto às empresas públicas, nós falamos que elas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legislativa, com a totalidade do capital público e regime organizacional livre. Então, preste atenção, a empresa é pública porque ela tem a totalidade do capital público, mas ela tem PJ de direito privado. Por quê? Só para sacanear, PJ de direito privado se o nome é empresa pública. É isso que a gente precisa ter em mente, gente. A empresa é pública porque o capital ele é todo público, contudo, ela tem PJ de direito privado porque a ela não se aplicam aquelas prerrogativas instas à fazenda pública, pois elas trabalham no regime de competição com a iniciativa privada. Aí depois nós falamos das características delas, criadas por autorização de lei específica, o capital é todo público e a forma organizacional é livre, ou seja, admite-se qualquer forma organizacional prevista no direito empresarial e as empresas públicas federais, a competência para julgamento é da Justiça Federal, conforme preconiza o artigo 109 da Constituição. Isso cai direto nas provas, tá? Muito cuidado. Quanto às empresas públicas distritais, estaduais e municipais, o foro é da Justiça Estadual da Fazenda Pública, beleza? Depois nós falamos, gente, rapidinho, já estou chegando onde a gente parou, depois nós falamos das sociedades de economia mista.
que também são PJs de direito privado. Se tem PJ de direito privado, são criadas por autorização legislativa, só que tem duas diferenças em relação à empresa pública. Aqui, a maioria do capital tem que ser público e a forma organizacional será sempre sociedade anônima. Então, vejam bem, crianças, o que acontece aqui? A sociedade, olha como é fácil, a sociedade aqui é de economia mista, porque necessariamente nós vamos misturar capital público e capital privado. Na empresa pública, o capital é todo público. Aqui a sociedade de economia mista, por quê? Tem que ter o capital público, mas necessariamente tem que ter o capital privado. Por isso é mista. Porém, o que o legislador exige? Que a maioria do capital seja público. Para quê? Para que o controle acionário fique nas mãos do Estado. Certo? E aí, quais são as características? Que a maioria do capital tem que pertencer, tem que ser público, ou seja, não é da União, pode ser do Estado, pode ser do DF ou do município. A criação é por autorização legislativa, a forma será sempre de sociedade anônima e o foro competente para julgamento é o da Justiça Estadual, que é o artigo 109 da CF, só atrai para a Justiça Federal as causas em que for parte ou interessada a União, autarquia federal ou empresa pública federal. O 109 não trata da sociedade de economia mista. Corolário lógico, nós vamos para a justiça comum ordinária. E aí nós terminamos fazendo a distinção entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista, deixa eu avançar até lá, que prestam serviços públicos, e as empresas públicas, sociedade de economia mista, que exercem atividades econômicas. Isso é muito importante, porque tem caído muito em prova. As que prestam serviço público, preste atenção, apesar de terem PJ de direito privado, tem algumas implicações do regime jurídico de direito administrativo. Então, apesar de ter PJ de direito privado, elas são imunes a impostos, seus bens são públicos, portanto, são impenhoráveis, a responsabilidade do Estado é objetiva, aliás, a responsabilidade desta pessoa é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, parágrafo 6º, seus dirigentes são autoridades coautoras, portanto, estão sujeitos à impetração de IMS e são obrigados a realizar a licitação. Enquanto as que exploram atividades econômicas, elas não têm imunidade a impostos, os bens são privados, portanto, estão sujeitos à prescrição aquisitiva, à penhora e são bens alienáveis. A sua responsabilidade é subjetiva, depende da demonstração de culpa ou dolo. O Estado não responde subsidiariamente, não se sujeita à impetração de mandato de segurança, recebe uma influência muito menor do direito administrativo, porque elas trabalham em regime de competição com empresas da iniciativa privada. São obrigados a licitar, salvo para bens e serviços relacionados às suas atividades fins. Bom, então na semana passada nós chegamos aqui neste ponto. Estão comigo? Estão dormindo? Boa, galera, vamos lá. Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo, falando um pouquinho das empresas subsidiárias e das empresas contratadas. Preste atenção, porque estas aqui não estão naquele quadrinho que a gente colocou para vocês lá no início. Vamos por partes, como diria nosso querido e amado goleiro Bruno, não é? Então, olha só, o que são as empresas subsidiárias? As empresas subsidiárias estão previstas lá no artigo 37, parágrafo 20 da Constituição Federal. O que são? Do que vivem? Do que se alimentam? As empresas subsidiárias, vou separar empresas subsidiárias de empresas controladas, são coisas diferentes, tá, gente? Olha só, as empresas subsidiárias, conforme o próprio nome diz, são aquelas em que o controle e a gestão,
o controle e a gestão estão